Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um review. E hoje um review de uma das Bíblias em ordem cronológica que nós temos no mercado. Essa aqui ela leva o texto, o nome do título da Bíblia mesmo, né? A Bíblia em ordem cronológica. A gente tem a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal em ordem cronológica da CPAD e a Bíblia de Estudo Integrada da Thomas Nelson, que também fazem o uso cronológico do texto bíblico, ou seja, eles pegaram todo o texto bíblico e reorganizaram em ordem cronológica. Essa aqui é a mais antiga delas, né? É uma publicação da Editora Vida, leva o texto NVI, e a gente vai estar mostrando, né, através desse review, o conteúdo dela e como ela trabalha também. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir. A gente já está aí numa tiragem mais recente, e olha, ficou uma Bíblia, essa tiragem, agora essa capa, né, é uma capa muito boa. A Editora Vida sempre preza na qualidade, né, dos seus materiais, uma capa preta, imitação de couro, muito boa, não é uma Bíblia grossa, é uma Bíblia gostosa de pegar, detalhe aqui das letras em dourado, né, baixo relevo, olha que legal, muito boa mesmo, né, tem um fitinho de marcação de página. Então vamos lá, vamos conhecer a Bíblia por dentro. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube também identificar que o nosso vídeo é bom para indicar para outras pessoas, né? Bom, a diagramação, a capa, perdão, uma capa muito boa, encadernação também maravilhosa. Então aqui a gente tem a primeira folha de rosto, uma segunda folha de rosto, né? Bíblia em ordem cronológica. Na ficha catalográfica a gente tem uma informação muito legal, que essa Bíblia, a primeira edição, ela é de 2003, e a gente já está na 12ª reimpressão, por isso que eu estou falando, que é uma Bíblia que já está há um tempinho no mercado, né? Então aqui tem as informações da Bíblia, o ano que ela foi impressa lá fora, né? Enfim, todas as informações aí, inclusive os dados internacionais de catalogação na publicação. A gente tem o sumário, não é uma Bíblia de estudo, no sentido assim, né, de ter notas de rodapé, é o texto bíblico em ordem cronológica. Então aqui no sumário a gente tem algumas informações do conteúdo, uma apresentação, o prefácio à edição brasileira e as características dessa Bíblia. É sempre bom a gente ler essas características, né? Então aqui traz o foco da Bíblia, que é a organização cronológica da história bíblica, tá? Por ordem de datas, indica as circunstâncias em que cada fato está situado. Então, a história bíblica, no caso aqui, ele deixou bem claro que é a história bíblica que está em ordem cronológica. Então, ele coloca também o tempo de vida de cada personagem, a linhagem do nosso Senhor Jesus é indicada, a harmonia dos evangelhos, os discursos do nosso Senhor, sempre que possível datas são indicadas, tá vendo? Todas as características. Então, das 3 Bíblias em ordem cronológica que nós temos no mercado brasileiro, né? Além da Bíblia em ordem cronológica NVI, a Bíblia de Estudo Integrado e a Bíblia cronológica Aplicação Pessoal, cada uma delas trabalha de uma forma diferente, a cronologia bíblica, tá? Então, ele colocou aqui 10 características, tá? Nota sobre a datação. Então, aqui ele traz uma explicação sobre as datações, que há divergências, evidentemente. O ano judaico. Então, aqui ele traz aqui um pouquinho dessa perspectiva. E a organização cronológica. Isso aqui é interessante também a gente ressaltar, que nessa Bíblia a gente tem uma organização com relação à cronologia da história bíblica. Então a gente tem temas onde todo o texto bíblico foi organizado com o foco de organizar a história bíblica. Então a gente tem, ó, o primeiro tópico, a eternidade passada. Então a gente tem a preexistência de Cristo e a criação. Então daqui a pouco eu vou mostrar como funciona. E aí da criação ao dilúvio, tá? Então a gente tem aqui algumas datas próximas, tudo isso aqui está lá no texto, tá? E toda a história bíblica é desenvolvida aqui. Depois a gente tem do dilúvio aos patriarcas, toda a história bíblica. A era dos patriarcas, toda a história bíblica está aqui. Dos patriarcas ao êxodo, toda a história bíblica aqui.
tá? Inclusive os livros que narram. Do Êxodo a Canaã, tudo aqui. De Canaã ao reinado de Saul, inclusive o período dos juízes está aqui, enfim. Israel, potência mundial. E aí trabalha o reinado de Saul, o reinado de Davi, e todas as passagens bíblicas que trabalham isso. Reinado de Salomão, cronologia das 12 tribos, está aqui, né? E aí o reinado dividido de Salomão, a queda de Israel. Tá tudo aqui descrito. Vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um. Podem ficar tranquilos. Assíria, potência mundial. E aí depois ele faz um paralelo trazendo a história de Judá. Volta com a Síria, potência mundial. E aí a queda de Israel. Da queda de Israel à queda de Judá. Então tá vendo? Um índice muito bem detalhado para você se situar, para você fazer pesquisas. Tá tudo aqui muito bem escrito, essa organização cronológica, né? Babilônia, potência mundial. O cativeiro, período sem templo, né? Aqui a gente tem a queda de Judá também. Pérsia, potência mundial, a restauração. E aí a gente finaliza o Antigo Testamento. Entramos na história do período intertestamentário, tem um pequeno estudo. Vida do nosso Senhor Jesus. O ministério de Paulo e Pedro. Os escritos de João, finalizando. E aí a gente encerra a organização cronológica. Abreviaturas. E aí entramos no texto bíblico. Gente, o texto bíblico está organizado de que maneira? De acordo com aqueles tópicos que nós vimos na organização cronológica. Ele sempre traz aqui uma pequena introdução, tá? E aí ele vai trabalhando passagens bíblicas organizadas de forma cronológica para trabalhar a história bíblica. Então ele começa com João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aí entra na criação. Olha só, o segundo versículo é o Salmo 90. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade, tu és Deus. E aí entra em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele trabalha desde uma perspectiva, vamos dizer assim, teológica de algumas coisas, né? E aí ele coloca, olha só, Satanás é expulso do céu nesse período. Então aqui a gente deixa subentendido que ele defende, por exemplo, a teoria do intervalo, né? Que ele coloca Isaías 14, que é uma narrativa da queda de Satanás, e Ezequiel 28. Isso é muito interessante, né? Julgamento da criação, aí ele entra no verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam sobre a face das águas, do abismo, né? E aí ele volta para Jeremias 4. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Terra criada para habitação. E aí ele defende a teoria do intervalo com base em Isaías 45. E aí volta para Gênesis 2, finalizando esse período aqui da eternidade. E aí ele entra da criação ao dilúvio, voltando ao versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis e desenvolvendo. Então, a narrativa, o texto bíblico aqui, ele está em ordem histórica, cronológica dos fatos, tá? Então aqui está todo o texto bíblico. Sempre a gente tem referências aqui com base na passagem que ele está seguindo, Gênesis 1, tá vendo? Versículo. Os subtítulos, eles são temáticos também. Olha, o quarto dia, o quinto dia, o Jardim do Éden. A data aproximada está aqui, né? Inclusive, olha só, o homem, ele coloca mais ou menos aqui o aproximado, quando ele criou o homem, quanto tempo tinha a terra, da forma que estava. E também a gente tem aqui no subtítulo, olha só, primeira dispensação, inocência. Então ele também é dispensacionalista, o organizador aqui do texto, tá? Ele também é dispensacionalista. Então, gente, é mais ou menos dessa forma que ele vai trabalhando. Olha só, a expulsão do Éden. E depois aqui a narrativa vai seguindo mais ou menos na ordem canônica mesmo, né? A gente tem aqui um quadro, um destaque, né? Com relação à genealogia. Olha só, e ele vai seguindo a vida e os tempos de Noé. Ele vai seguindo, tá? Gênesis 6, ele volta um pouquinho, depois ele entra no 5. Aí ele desenvolve aqui o dilúvio, né? Aqui a gente tem um pequeno diagrama, ele às vezes coloca. E aí, olha só, a gente tem o outro tema, né? Do dilúvio aos patriarcas, o descendente de Noé e fatos da época. Gênesis 9, 10, né? Ele vai desenvolvendo, olha só.
Tem aqui sempre alguns destaques aqui para te localizar com relação aos personagens, qual é a geração de cada personagem, né? O nascimento de Naor, 47ª geração, e tudo isso apontando para quê? Para chegar lá em Cristo, né? Então isso é muito legal. E aqui já entramos na era dos patriarcas. Gente, então é muito legal, é uma forma diferente de organizar o texto bíblico, porque você vai estudar aqui seguindo a cronologia histórica de acordo com a linha que o autor segue, evidentemente, mas facilita muito no entendimento, né? Isso é muito legal. Como vocês percebem, texto bíblico em 2 colunas, né? Aqui a gente tem Jó, que a maioria dos estudiosos creem que ele é da época dos patriarcas aí, né? Então a diagramação é muito boa, a letra é um tamanho normal, tá? Tamanho normal. Então vamos passar um pouquinho aqui para frente para a gente conhecer um pouquinho das outras... Por exemplo, ainda está na era dos patriarcas e a gente já está aqui em Abraão, né? Então a gente já tem Abraão. Olha só, faz aqui uma análise também de personagens, né? A morte dele, enfim, de alguns outros personagens, a destruição de Sodoma e Gomorra. Tá vendo? Então você vai estudando, vai lendo o texto bíblico. Olha só, a gente está aqui já em José, eu pulei um pouquinho, né? Enfim. Bom, olha que interessante, dos patriarcas ao Êxodo. Então olha que interessante, ele vai seguindo aqui também, olha só, ele coloca mais ou menos aqui o nascimento, por exemplo, de Taã, da linhagem de Efraim e Josué, nascimento de Joquebede, a mãe de Moisés, e a morte de Levi aos 137 anos. Então vai te localizando na história também, com relação a essa cronologia, a morte dos personagens, né? Então isso é muito legal, você vai estudando aqui, vai conhecendo um pouquinho dessa parte histórica também, né? Eu tenho algumas folhas bem juntinhas ainda. A folha é aquela folha bíblica, um papel bom, eu gosto desse tipo de papel, mas é um papel bem fininho, tem que tomar cuidado. Mas ele não é transparente, né? Ó, nascimento de Eleazar, coloca mais ou menos aqui, a morte de Arão, pai de Moisés, 137 anos. Então, é muito interessante. Aqui tem a questão do Moisés, quando Deus o chama, ó, as 10 pragas. Tá vendo? Muito legal, gente, muito legal mesmo. Do Êxodo ao Canaã, que a gente já tem Números 1. Vale ressaltar que ele vai seguindo a ordem cronológica dos fatos. Então, Números 9, por exemplo. Números 9, depois Números 1, tá vendo? Deuteronômio 1 tá aqui junto com Números 2. Né? Que ele vai narrando os fatos, seguindo aqueles 40 anos ali, onde o povo ficou no Egito, no deserto, né? Bom, eu adiantei um pouquinho aqui. E a gente tem agora de Canaã ao reinado de Saul. Então a gente tem aqui Josué, por exemplo, período de Josué, depois a gente tem o período dos juízes, né? Aí a gente tem o reinado de Saul. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha só, declínio de Saul e ascensão de Davi, né? 5 anos esse período, tá vendo? Que legal. Davi se torna rei de Judá, escolhido. Então todos aqueles pontos lá da organização cronológica que a gente viu no início, tá aqui, para facilitar, ó. Escolhido, ungido, tá vendo, ó? Que legal, muito legal mesmo. Então aqui já está no reinado de Saul. E assim vai seguindo toda a cronologia. Vale ressaltar que, por exemplo, a gente chega em partes históricas, né, da Bíblia, dos livros históricos. Então, por exemplo, a gente tem 1 Reis 3 junto com Salmo 45, tá vendo? 1 Reis 3 junto com 2 Crônicas 1, porque a passagem ela acontece simultânea. Então aqui está no reinado de Salomão, por exemplo, edificações de Salomão, 20 anos, preparativos para a construção. 1 Reis 5, junto com 2 Crônicas 2, ainda tem Provérbios 31 aqui no meio, né? Que vai seguindo mesmo em ordem cronológica, gente. Construção do templo, 7 anos, tá vendo? Então aqui é o reinado de Salomão. Depois a gente tem, né, após o reinado de Salomão aqui, olha só, tem Eclesiastes aqui, ó, que é no final do reinado de Jeroboão, já estava para assumir, já estava ali chegando, né? Então aqui tem os escritos de Eclesiastes, que foi no final da vida de Salomão. Olha que legal. E aí, quando finaliza Eclesiastes, a gente tem a morte de Salomão aqui, ó, né? Cronologia das 12 tribos, né? E aí a gente tem aqui também umas inserções até de Ruth 4, né?
que é aquela cronologia que a gente tem lá, cronologia não, genealogia. Então, basicamente é dessa forma. Do reino dividido de Salomão, a queda de Israel. Vai trabalhando simultaneamente, 2 Crônicas. Enfim, né? A gente tem os Salmos aqui também. E a gente tem uma coisa legal, que a gente tem os profetas aqui profetizando nesse período. Então, por exemplo, no reino dividido, a gente tem aqui Amós profetizando, por exemplo. E simultaneamente na história aqui, quando finaliza Amós, a gente tem Oséias e 2 Reis aqui, olha só. 2 Reis depois de Oséias, né? Depois volta para 2 Reis. Isaías aqui também inserido, né? No período de Jotão. E sempre vai te situando aqui, né? O rei que estava ali reinando, se ele foi bom ou ruim, tá vendo? Então isso é muito legal, gente. É uma Bíblia para você pegar e ler mesmo, né? Fazer sua leitura anual. Eu pretendo fazer minha leitura anual em breve dessa Bíblia, né? No 2023 não, que eu vou fazer na Almeida século 21. Mas quem sabe no 2024, se Deus me der saúde, graça, né? Para fazer, a gente vai estar fazendo também. Nessa aqui. Bom, passando um pouquinho para frente, da queda de Israel à queda de Judá, a gente tem Isaías 24, Isaías 34 aqui, Isaías 40, e junto aqui da passagem, né, de Isaías a gente tem, deixa eu ver aqui se eu consigo localizar, Miqueias aqui simultâneo, e a gente tem algumas inserções aqui também históricas, né, que aconteceram simultaneamente com 2 Reis, enfim, né? Olha só, Ezequiel aqui profetizando, basicamente junto com Jeremias, e 2 Reis e 2 Crônicas aqui também junto, Daniel, a gente já está em outro período, né? A gente já está aqui no cativeiro, que é um outro período. Deixa eu ver se eu chego aqui no início dele, tá? Então olha só, ainda está aqui na queda de Israel, a queda de Judá, sempre aqui na parte superior a gente se localiza. O cativeiro, período sem templo, tá vendo? Então encerrou aqui em Lamentações 5, entrou em 2 Reis 25, junto com Jeremias 39. Então aqui já está no período do cativeiro. Então a gente vai ter Ezequiel, a gente vai ter inclusive Daniel, Esdras, uma parte de Esdras também aqui, né? Mas aí está em Daniel. Aí chega em Neemias, Esdras e Neemias, né? E aí vai finalizar com Zacarias, Ageu. A gente tem aqui o período de Esther também, olha só que legal. Neemias de novo. E aí finaliza com a parte, a gente já entra na última parte aqui do Antigo Testamento, que é a restauração, né? Aí tem Esther, tem Esdras, Neemias, Malaquias, enfim. Tá bom? Bom, então o Antigo Testamento, ele basicamente se encerraria aqui, ó. A gente está aqui, tem um salmo aqui, o Salmo 119, Neemias 13, e aí tem aqui Malaquias, né, que é o último mesmo aqui, tá? Então o Antigo Testamento, olha só, morte de Malaquias aos 93 anos, fim da era do Antigo Testamento. Tem um estudo da história do período intertestamentário, tá? Tem um estudo, tem aqui um quadro, tem aqui as datas aproximadas dos remanescentes de Cristo, da linhagem remanescente de Cristo, a vida de nosso Senhor Jesus. Então aqui tem uma introdução, prefácio aos evangelhos sinóticos, prefácio ao evangelho de João, que na verdade o prefácio seria o verso 4 e o verso 5, duas genealogias de Cristo, primeira de Mateus, depois a de Lucas, nascimentos anunciados. Então aqui é interessante porque ele trabalha Lucas 1, e em seguida a gente tem Mateus 1, que vai trabalhando os eventos em ordem cronológica. Se for uma passagem sinótica, ele coloca as duas juntas, né? Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, início do ministério, Judéia, João 2, é uma passagem exclusiva. Mas, por exemplo, quando a gente chega aqui em Cristo sendo batizado, né? Tá aqui João 3, João 2, João 3, Lucas 3. E assim ele vai seguindo, tá? Escolha dos 12. Olha só, ele vai seguindo aqui. Tem Lucas 6 e Lucas 3. Aliás, Marcos 3 e Lucas 6, que trabalha a escolha dos 12 apóstolos, segunda viagem. Então ele vai seguindo, tá bom? Toda essa parte dos evangelhos ele vai trabalhar assim, que é a vida de nosso Senhor Jesus, até chegar aqui no final, crucificação, que a gente já passou, período final até a ascensão
E aí nós encerramos aqui. Ele encerra com João 20, né? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Então a parte histórica do Evangelho de João também está aqui, né? Então aqui tem um diagrama, uma tabela muito legal. Bom, e aqui depois a gente tem o ministério de Paulo e de Pedro. Começa com Atos, claro. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. E aí junto com Atos, né? Atos, vai seguindo aqui Atos 10, Atos 11. E aí no meio aqui começa Tiago, a partir de Atos 11. Então Tiago está aqui no meio. Livro de Tiago, depois Atos 12. Atos 15, aí a gente já tem Gálatas, por exemplo, né? Atos 18, Tessalonicenses. Olha que legal. Foi a viagem ali, o período que Paulo estava viajando, e ele escreveu determinadas cartas, como 1 Coríntios. E assim ele vai seguindo, tá? Romanos, olha só, Epístola aos Romanos ele escreveu de Corinto. Ele sempre coloca aqui, né, a descrição aqui de onde ele escreveu, a data aproximada. Então uma Bíblia que traz muitos recursos e informações em pequeno espaço. Isso é muito legal, né? Então aqui tem... Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse período que ele escreve Atos, ele finaliza Atos, aí a gente tem as últimas cartas de Paulo. E as epístolas de Pedro também, né? E o livro de Hebreus está aqui também inserido, né? Após o final ali de Atos. Por fim, os escritos de João, né? Então ele coloca aqui quando o Evangelho de João foi escrito, mas aí aqui a gente tem 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, tá bom? Então aqui é basicamente dessa forma a cronologia e finaliza a morte de João e fim da revelação por volta do ano 100. Então aqui é o conteúdo da Bíblia, tá? Depois tem um índice de livros e capítulos das Escrituras, aqui está em ordem canônica para você localizar os textos. E tem um conjunto de mapas aqui também em preto e branco, mas são mapas muito úteis também. Lembrando que essa Bíblia também foi impressa na China. Então, essa é a Bíblia em ordem cronológica. Vale demais a pena você ter essa Bíblia na sua biblioteca, porque ela trabalha toda a história bíblica, né? Em ordem cronológica, mas é a história, não só a história bíblica, é a história mesmo, a história que a Bíblia trabalha, né? E os eventos bíblicos, todos organizados em ordem cronológica. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.